estudiante, ¿te gustaría comer un pan de muerto? Pues a mim, sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Dia dos Mortos, que é uma festividade que a gente tem lá no México. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A ver, então, antes de mais nada, a gente tem aqueles recadinhos de sempre, né, gente? Primeiro, a atividade obrigatória. Conta como presença e está lá na sala do Classroom de vocês. Muito bem, o segundo recado diz respeito àqueles alunos que não têm acesso ao Classroom. Vocês precisam realizar as atividades e enviar lá para a secretaria da escola de vocês. Combinado? A ver, o que foi que nós vimos na aula passada? Muito bem, na aula passada a gente viu um pouquinho sobre os inventos, né, as invenções e a modernidade. E para que a gente falasse um pouquinho mais sobre essa temática, eu trouxe para vocês alguns gêneros textuais digitais, como por exemplo os textos informativos lá na internet e também um pouquinho sobre o texto publicitário, né? Para isso nós falamos um pouquinho sobre as ações no presente na língua espanhola e também um pouquinho sobre o vocabulário relacionado a essa temática, né? E lembram que a gente falou um pouquinho sobre a urna eletrônica lá na questão do Enem? Muito bem, pois hoje nós vamos falar sobre aquilo que eu comecei a nossa aula. Te gostaria comer um pan de muerto? Então, vocês gostariam de comer esse alimento típico? Será que tem a ver com morte? O que será que tem a ver esse pan? Nós vamos ver nessa aula de hoje. Como, prof? Muito bem, nós vamos ver um pouquinho sobre anúncio publicitário, campanhas publicitárias que têm a ver com o Dia dos Mortos, o Dia de los Muertos, e também receitas culinárias. Nós vamos aprender a fazer esse pan de muerto. E, claro, que um pouquinho sobre a língua, né, sobre o idioma da língua espanhola, usos do imperativo, nós vamos ver dois usos do imperativo, melhor dizendo, convencer e instruir, né, o leitor. E também, claro, nós vamos ver um pouquinho do vocabulário relacionado a esse dia festivo, o Dia de los Muertos, que é celebrado no dia 2 de novembro, celebrado no dia 2 de novembro. E nós vamos começar já a nossa aula com a questão do Enem, que fala justamente sobre o Dia de los Muertos. A ver, então, essa questão do Dia dos Mortos passou lá no ano de 2011. El Día de los Muertos en México, el 2 de noviembre. Este dia se celebra a máxima festividade de los muertos em México. Então, essa é a festividade, a maior festividade que eles têm lá no país deles. Pensem aqui comigo um pouco. Aqui a gente tem o carnaval, por exemplo, que tem em vários lugares do nosso país, né? Tem os desfiles e tudo mais. O Dia dos Mortos é muito parecido, só que é em uma outra época do ano e tem um outro significado, mas tem a relação, né? Pensem em festividades e tem uma relação. A celebração está llena de muitas costumbres, então tem muitos costumes. A las personas les gusta ir y llevar flores a las tumbas de sus muertos, pero para otras representan todo un rito que comienza en la madrugada cuando muchas familias hacen altares de muertos sobre las lápidas de seus difuntos familiares. Então, basicamente, as pessoas gostam de levar flores às tumbas, né, aos cemitérios das pessoas que faleceram, mas outras também fazem outras coisas, que não só isso, né? Ou para outras pessoas começa na madrugada, quando muitas famílias fazem altares para as pessoas que já faleceram, lá dentro das próprias casas delas. Estes altares têm um grande significado, já que com eles se crê que se ajuda a los muertos a levar um bom caminho durante a morte. Então, para que serve tudo isso? Para que servem esses altares, né? Eles têm ali um significado que é bastante grande para as pessoas, para os mexicanos, né? Já que com esses altares, se acredita que se ajudam os mortos a ter um caminho melhor para chegar à morte ou um caminho melhor, né, para a sua outra vida, digamos assim, como eles acreditam. Então, esta creencia é uma mescla de las tradiciones religiosas pré-colombinas e la católica. O que acontece, então? É uma junção, né, uma mistura
mistura de tanto das religiões ou, né, das crenças pré-colombianas, quer dizer, daqueles povos que existiam antes de Colombo descobrir a América, e da religião católica, né? Então é uma mistura aí que aconteceu em algum momento histórico. Otros altares más complejos, según la tradición, debe de constar de 7 niveles o escalones que representan los niveles que tienen que pasar el alma de um muerto para poder descansar. Então ele conta ali um pouquinho para que servem esses altares, né? Tem os altares mais complexos que tem ali alguns níveis, né? Dizem que tem 7 níveis ou 7 degraus, né? Que representam esses níveis que as pessoas, que as almas precisam passar para poderem descansar. Estes altares se realizam generalmente em lugares com grande espaço. Então esses altares eles são realizados geralmente ali num espaço, numa sala, na casa de alguém ou, enfim, em grandes galpões, né? Então esses altares eles são realizados ali nesses lugares. A ver, agora sim, nossa questão, né? O que o enunciado diz? Como no Brasil, o México também homenageia os mortos no dia 2 de novembro. Né? No Brasil, esse feriado, né, essa data também existe. Mas cada lugar tem suas próprias características. Vocês já perceberam que lá no México é um pouquinho diferente do que a gente faz aqui no Brasil. Baseando-se no texto que a gente acabou de ler, e vocês vão poder ler novamente, a origem dessa celebração no México deve-se a quê? Então, a origem dessa celebração vem de onde? Vamos ver. Letra A. A família mexicana que gosta de levar flores ao cemitério? Será que essa é a origem? B. A festa que ajuda os mortos a irem por um bom caminho no além? Será que esse é o motivo, né? Essa é a origem? C. As cerimônias que são celebradas dentro das casas das famílias. Será que é isso? D. Aos altares que têm a função de enfeitar cenários da festa? Ou letra E, a mistura entre a tradição cristã e as religiões que existiam antes no país. Prestem bem atenção que o enunciado pede a origem dessa festa, tá? Então leiam novamente o texto, o enunciado e também as alternativas para vocês compreenderem bem o que é que o texto pede, né? O que é que esse enunciado pede.
Muito bem, vamos lá. Então, o enunciado pedia para que vocês encontrassem a alternativa que melhor falasse qual é a origem, né, dessa celebração no México. A origem dessa celebração se deve à mistura entre a tradição cristã, quando ele falava lá no texto da religião católica, né, e as religiões que existiam antes naquele país, né? Quando eu falei das religiões pré-colombinas, né? Antes da chegada dos espanhóis àquele território. A ver, agora vamos saber um pouquinho sobre um anúncio publicitário que tem que ver com este Dia de los Muertos, né? Percebam que tem esse textinho informativo ali ao lado que diz o seguinte: en el año 2003, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, né? Então a UNESCO, essa organização, declarou a la festividade indígena del Dia de los Muertos obra maestra del patrimônio cultural da humanidade. Então essa data, essa festividade, ela é patrimônio cultural da humanidade. Então ela não é só uma festividade, ela é também algo que as pessoas precisam ver, as pessoas precisam fazer com que aquela tradição continue, né, para que ela não se perca. E vejam, observem aí agora esse anúncio publicitário que diz assim, é dessa associação, né, uma associação e de um restaurante que se chama Sol Azteca, né, invitam a celebrar el tradicional. Então, essa associação que tem um nome que é um nome azteca, e portanto eu não sei ler, gente, aí essa associação e o restaurante, eles convidam para que as pessoas venham celebrar o Dia de los Muertos. E aí ele conta ali que é em novembro, 4, sábado, 5, domingo, às 19 horas, né? Então, já depois que já passou a data, eles colocam ali algumas festividades ainda. Entrada livre, né? No te pierdas el combo especial e muy mexicano, preparado especialmente para esta fecha. Então, nesse caso ali, eles usam alguns verbos, né, para convencer esse leitor, ou nós, leitores, né, as pessoas que vão fazer a leitura, e para convencer para que elas venham até esse restaurante fazer a alimentação, né, para se alimentar, para curtir aquele momento. Então, no te pierdas el combo, quer dizer, ele usa esse pretérito, esse imperativo para convencer o leitor. No te pierdas, não perca de jeito nenhum, né? A ver, e a atividade 1 diz o seguinte: lê o anúncio publicitário e contesta que verbos representam ações para convencer o leitor a aproveitar a promoção. Então, nesse anúncio ali, quais são os verbos que representam as ações para convencer, como eu acabei de falar, né, o leitor para que ele aproveite essa promoção. Olha só, prueba el sabor a tradición, pide tu pan de muerto familiar en Uber Eats, personaliza tu altar e gana uma gran sorpresa. Uber Eats, Calaveritas, El Globo. El Globo é uma padaria, né? É uma confeitaria muito famosa no México que vende há muitíssimos anos o pan de muerto, né? Então agora, em parceria aí com novas tecnologias, como por exemplo a Uber Eats, que faz entregas, né? Eles passam a entregar esse alimento, esse prato tradicional. Então ele fala ali, Festival de Dia de Muertos, promoção del Más Allá, que Uber Eats te traerá. Então, a promoção del Más Allá, eles brincam com esse, vem do além, né? Eles brincam com esse, do mais lá, mais de lá, né? Mais do além, que o Uber Eats vai te trazer. Prestem atenção. Quais são os verbos que nós temos aqui nesse texto que representam ações que servem para convencer o leitor? Pensem um pouquinho, releiam aí para que a gente perceba quais são, de que forma que essa padaria, né, essa confeitaria está tentando convencer o leitor a levar o pan de muerto.
A ver, então, quais eram os verbos que representavam aí essas ações que convenciam o leitor? Então, vocês podem ter percebido que os verbos como, por exemplo, prueba, prove, pide, peça, né? Personaliza tu altar, personalize, gana, ganhe. Então, esses são verbos que estão no imperativo e são usados para convencer esse leitor a fazer todas essas ações ali, ok? A ver agora, te gostaria de comer um pan de muerto? Míralo, a gente sabe que há muitas lendas em torno desse alimento, né? Vou deixar aqui do ladinho. Existem várias lendas, né, várias histórias que envolvem o pan de muerto. E eu não vou contá-las aqui para vocês porque vocês vão procurar, tá? Então, existem várias e vocês vão perceber que cada uma tem uma especificidade. Mas eu posso mostrar para vocês quais são as características desse pan de muerto e como e por que ele é dessa forma. Percebam aqui que nós temos esse pan, ele tem um formato mais circular, certo? O que esse formato circular quer dizer? Ele quer dizer que representa o círculo da vida e o ciclo da morte, ou seja, são ciclos que as pessoas, os seres humanos têm. Outra coisa que nós podemos ver aqui são uma bolinha ao centro. Essa bolinha, ela representa o crânio da pessoa que faleceu, ou seja, ela representa aquela pessoa, né? Ela representa uma pessoa em específico que é o falecido, né? Para que a gente possa ter lembrança das almas que já se foram. Outra coisa que nós podemos perceber aqui são algumas tirinhas que lembram alguns ossos, né? Lembram os huesos das almas, né? Lembram os ossos das pessoas que já se foram, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Sim, são aquilo que nós somos formados, né? A forma como são os nossos ossos, a maneira como nós somos. Tem uma coisa muito legal nessa história dos ossos, que é o seguinte: por que os mexicanos eles têm essa visão de que eles usam muitas caveiras, né? Meu coleguinha aqui, Juan, está ao lado. Por que se usa muito essa figura da caveira? Porque eles dizem que por dentro nós somos todos iguais e quando nós nos vamos não tem nada mais de diferente e não sobra nada mais. Então, por isso que os mexicanos usam muito essa figura da caveira, ok? Passamos então, passamos. Olha que legal, te gostaria de preparar um pan de muerto? Vejam que interessante que existem alguns ingredientes e algumas coisas para prepará-lo, né? Harina, sal, levedura. Levedura é o fermento. Água tíbia, que é a água morna. Huevos, ralladura de naranja, que é a laranja, a casca da laranja raladinha. Leite, té de anis. Té de anis é o chá de anis. Açúcar e mantequilla, que é a manteiga. Como que se prepara? Como é que se mistura tudo isso? E vira isso aqui, né? Preparación. Mistura el agua, la levedura y la harina y reserva. Mezcle harina, la ralladura de naranja, azúcar y la sal. Incorpore los huevos, seguido de la leche, el té de anís y la levedura. Então, percebam que esse texto vai instruindo o leitor com alguns verbos no imperativo. Agregue la mantequilla, amasse hasta que la mezcla se separe de la mesa y no se rompa. Deje reposar. Divide la masa, forma bolas y huesitos con un poco de pan. Bata un huevo, pase encima de los panes. Pon los panes en el horno caliente por 25 minutos y después cubra con el azúcar blanco. Então é assim que se faz um pan de muerto, assim que se prepara. A ver, la actividad 2. Lee nuevamente esa preparación de la receta de pan de muerto y destaca los verbos que presentan instruções. Então, vocês vão destacar todos os verbos ali que apresentam instruções de uso.
A ver, então, acredito eu que vocês destacaram todos esses verbos aqui, né? Mistura, reserva, mescle, incorpore, amasse, agregue, deje, divide, bata, passe, pon e cubra. Todos esses verbos representam ali ações de instrução. Eles estão no imperativo e apresentam instruções para o leitor. Então, ¿por qué la muerte tiene esta conotação em México? Já fui falando várias coisas aqui, né, gente, sobre isso, mas percebam por que a morte tem essa conotação mais festiva, né, no México. La muerte era importante em las culturas mesoamericanas, né, nas culturas antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses, né? El destino final de las personas estava determinado por la conduta desarrollada en la vida. Então, o destino das pessoas sempre foi determinado pela forma como elas viveram, né? De estas épocas viene la relación que el mexicano tiene con la muerte. Então, dessa época, desse momento lá dos povos indígenas, que vem essa relação que os mexicanos têm com a morte. O ritual del Dia de los Muertos permite acercar-nos sem medo ao destino final. Então, é como se esse dia, como se ritual, essa festividade, permitisse com que eles se aproximassem sem medo, né, do destino que todo mundo vai passar. Reencontrar a los seres queridos, reencontrar as pessoas, os entes queridos. A la muerte se le tiene miedo, respeto, pero nos acercamos a ella, nos reímos para ocultar el temor. Olha que interessante, né? A morte, sim, existe o medo da morte, né? Mas também existe respeito, por isso que se aproximam dela, né? Para que rindo dela, né? Ou para que se divertindo, possam ocultar o temor da morte. Muito bem! Falei para vocês um pouquinho lá na questão do Enem sobre esse altar dos mortos, né, que são construídos nas casas dos mexicanos. Aí vou falar bem rapidinho de alguns elementos que tem lá, né? Por exemplo, tem um negócio chamado papel picado, que são as bandeirinhas, aquelas bandeirinhas mexicanas que tem vários cortezinhos, né? Eles simbolizam a união entre a vida e a morte. E as calaveritas, né, representam aqueles que já se foram. O pan de muerto, que é isso que eu já expliquei para vocês, representa o ciclo da vida. Ele também é a generosidade do anfitrião, se ele vai receber as almas, né? Se ele vai receber pessoas que vêm visitá-los, eles representam essa generosidade. As flores representam a vida eterna, representam o guia para o regresso à vida eterna. Os objetos pessoais das pessoas que já se foram, né? Aquilo que as pessoas que já se foram gostavam. E as velas e veladores, né? Castiçais, para iluminar o caminho. Então, cada elemento daquele ali tem um significado, assim como cada nível do altar também tem um significado. E assim, vamos a nossa atividade 3. Después de saber más sobre esta festividad mexicana, escribe sobre las semejanzas y las diferencias de esta fecha, 2 de novembro, em México e em Brasil. Então, vocês vão escrever um pouquinho ali sobre as semelhanças e as diferenças entre essa festividade e como que aqui no Brasil nós nos comportamos, quais são as tradições do Brasil em relação ao Dia de Finados.
Então, a ver, claro que é uma resposta possível, né? Vocês escreveram aí da maneira como vocês quiseram, né? Assim como em México, aqui em nosso país, visitamos a los fallecidos en el cementerio, né? Llevamos flores e velas, oramos, enviamos pensamentos positivos. Então, dessa forma, é muito parecido com lá, né? Como é lá. Nos recordamos de los que já se fueron, igual. Aqui o dia é mais silencioso. En México, la gente festeja, se celebra a vida e a muerte, todo é mais colorido. Então, basicamente, essas são as semelhanças e diferenças que nós temos entre o Dia de Finados aqui do Brasil e o Dia de los Muertos no México. A nosso quiz, chegamos a casi el final de nossa classe. 1. Marca a opção que representa ou que presenta um verbo en el modo imperativo. A ver. Letra A. El pan de muerto es un elemento típico del Día de los Muertos. Letra B. Me gusta mucho el Día de los Muertos, pues es una tradición mexicana. Y C. Para hacer un pan de muerto, sigue la receta que está en el sitio recetas.com. 2. La tradición de la conmemoración por el Día de los Muertos es conocida mundialmente. Su país de origen es, letra A, Brasil, letra B, Colômbia ou letra C, México. Pensem um pouquinho aí para responder e relembrem tudo que nós vimos durante a aula. A ver, então, as duas questões têm a letra C como a correta, né? Para ser um pan de muerto, sigue la receta, né? É o imperativo, dá uma instrução ali, né? E a 2, a tradição dos dias dos mortos, né? É conhecida mundialmente e o seu país de origem é o México. A ver, que hicimos nesta classe, então? Vimos um pouquinho sobre anúncio publicitário, receita culinária, falamos sobre o uso do imperativo tanto para convencer o leitor quanto para instruí-lo. Também falamos várias coisas que tinham a ver com o vocabulário del Dia de los Muertos, né? E a questão do Enem que também trazia essa temática. Perfeito? Então, sí. E agora, les gustaría comer um pan de muerto? Pues quédense bien e um feliz Dia de los Muertos. Tchau!